cerimónia de inauguração das novas instalações do Centro Local do AVE do ACT, Autoridade para as Condições do Trabalho. Tenho a palavra o Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. Domingos Bragança. Senhor Ministro do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, Dr. José António Vieira da Silva, obrigado por estar aqui connosco. Excelentíssimo Senhor Dr. Manuel Maduro Roxo, Subinspetor-Geral da Autoridade das Condições de Trabalho. Também cumprimento o Excelentíssimo Senhor Diretor do Centro Local do AVE, Dr. Miguel Costa, e também o Senhor Subinspetor-Geral, Dr. António Lobaus Santos. Cumprimento também o Sr. Deputado da Assembleia da República, Dr. Luís Soares, senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal de Guimarães, também todos os presidentes junto aqui presentes e demais autarcas, os seus deputados municipais. Cumprimento todas as autoridades civis, judiciais, militares e religiosas, já cumprimentei algumas, do Sr. Intendente, do Sr. Subintendente do Distrito, que também pedia para ficarem aqui nesta margem da mesa. Excelentíssimos, então, todos os convidados aqui a esta inauguração, e também cumprimento a cobertura que os senhores jornalistas estão a fazer desta inauguração. Obrigado a todos. Sr. Ministro, o espaço que hoje aqui inauguramos para o funcionamento da Autoridade das Condições do Trabalho é dos melhores espaços que Guimarães tem. Situa-se exatamente nesta praça lindíssima, que foi devolvida aos guimaranenses em 24 de junho deste ano, após uma demolição de um edifício que era muito contemporâneo, mas não tinha valor arquitetónico. Foi pacífica a sua demolição, até bem-vinda a sua demolição. Devolvemos a praça exatamente aos guimaranenses, e esta praça é lindíssima. É chamada Praça de Donães. E este edifício é edifício exatamente da Praça de Donães. Donães tem a ver muito com o trabalho, mesmo na sua gênese. Conta que no século XIII, a senhora de Donães, assim conta a história, que ajudava muito os artesãos, os diversos trabalhadores das áreas da alfeitaria, do ferro, enfim, de tudo o que eram os mistérios da altura. E a senhora dava luz, alumiava, para não haver outra interpretação, alumiava durante a noite ou entardecer os artesãos, para que eles pudessem continuar a trabalhar e ter as melhores condições de trabalho. A outra dimensão que queria aqui realçar é que Guimarães tem também importância subregional e regional, e em alguns casos nacional por ser resto da nacionalidade, e outras questões também que agora escuso de enumerar, da importância de Guimarães, mas a afirmação de Guimarães passa exatamente por ter um conjunto de entidades e instituições que afirmam Guimarães do ponto de vista da sua região, muitas vezes, que é o caso, para a região aqui, a Autoridade Local das Condições de Trabalho do AVE, mas também na sua afirmação regional. E compreende-se que, então, que a Câmara de Guimarães tenha cedido este espaço, requalificado e cedido este espaço, exatamente para a instalação desta autoridade tão importante no mundo contemporâneo. E passava já à terceira grande questão para mim, é que hoje as condições de trabalho, a autoridade para as condições de trabalho, significa valorizar o trabalho. Que no mundo global de hoje será pacífico dizer que tão desvalorizado tem andado. E a valorização do trabalho significa a humanização do trabalho. Significa que a autoridade das condições de trabalho, por quanto eu sei que faz, tem uma atividade ou uma ação pedagógica como autoridade, e evidentemente nos casos em que as condições não são atingidas também tem que ter uma atuação coerciva. Mas é muito importante que a autoridade das condições de trabalho aqui radicada, aqui neste caso para esta abrangência geográfica, esteja aqui exatamente em Guimarães,
Porque Guimarães, também é escusado dizer, e não estou nada a pôr-me em bicos de pés, apesar de ser baixo no preciso fazer, é assim, é que Guimarães tem uma forte marca industrial, uma forte marca económica, tem um saldo económico na balança de pagamentos, na balança de transações de mercadorias, que é excedentário. Guimarães, o concelho de Guimarães, exporta mais valor do que importa. E se todo o país fizer assim, o problema de Portugal está resolvido. Mas Guimarães não fica por aqui, quer fazer mais e quer fazer com que a sua abrangência e difusão do que faz bem seja replicado. E, obviamente, está atento ao mundo de hoje para corrigir aquilo que possa estar a fazer menos bem. É exatamente por estas três dimensões que eu acho que hoje, que estamos a inaugurar este espaço, é bom para Guimarães, reforça esta ideia, este conceito de Guimarães, que Guimarães é um espaço bom para se viver. Por isso, Sr. Ministro, obrigado por ter também aceitado que a Autoridade das Condições de Trabalho aqui se radicasse e também tivesse aqui uma sua sede também, e também obrigado aos seus inspectores que desde a primeira hora, desde o primeiro momento, estiveram comigo, com a Câmara Municipal e com outros intervenientes, que isto já tem algum tempo, de modo a que esta realidade hoje, que nós estamos hoje aqui a confirmar e a infirmar, pudesse ser possível. A todos, e agora queria dizer-lhes também, a todos que estão a presenciar este ato de solene de inauguração, o meu muito obrigado, porque é um sinal claro de reconhecimento do valor da Autoridade das Condições de Trabalho aqui em Guimarães. Obrigado, então, e muito sucesso para todos. Tem a palavra a Sua Excelência o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dr. José António Vieira da Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, os dirigentes da Autoridade Nacionais, dirigentes nacionais da Autoridade para as Condições de Trabalho, Sr. Dirigente local, senhores deputados, senhores autarcas aqui presentes, senhores representantes de instituições e de diversas áreas, civis, militares, religiosas, senhores representantes de parceiros sociais, minhas senhoras e meus senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, é com um grande prazer que me associo a esta inauguração dos serviços locais da Autoridade para as Condições de Trabalho, aqui do AF. Eu gostaria, naturalmente, em primeiro lugar, de manifestar o meu agradecimento à Câmara Municipal de Guimarães e ao Sr. Presidente pelo papel que teve na construção desta oportunidade. Não teria sido possível de todo concretizar esta localização sem o fortíssimo envolvimento e a responsabilidade da Câmara Municipal de Guimarães. Foi ela que se responsabilizou pelos passos essenciais que levaram a este momento. E é, em primeiro lugar, de toda a justiça salientar que este é um esforço de recuperação patrimonial, de regeneração urbana, que se inscreve de pleno direito e como mais um marco num trajeto que é um trajeto único, incomparável, que a cidade de Guimarães e o município de Guimarães têm feito ao longo das décadas. Todos sabemos e todos temos o orgulho de alguma forma, partilhar com Guimarães este estatuto, que já teve reconhecimento mundial, já foi palco de enormes iniciativas com grande impacto regional e nacional, e por trás de todo esse impacto, todas essas programas da Capital Europeia da Cultura, de muitos outros acontecimentos nacionais e internacionais que tiveram esta cidade como palco, e nada disso teria sido possível sem que Guimarães tivesse feito este trajeto, como eu disse, ímpar, de recuperação de um património histórico que ele próprio também já de si é um património que pede messas ao que de mais interessante e importante nós temos, não apenas no nosso país, mas mesmo à escala internacional. É, pois, para a Autoridade das Condições de Trabalho, estou certo disso, para o Ministério de que eu sou responsável, um enorme prazer, um enorme orgulho e também uma responsabilidade partilhar este espaço recuperado, e só é, mais uma vez gostaria de afirmar,
só é possível que ele aconteça devido à visão estratégica e ao compromisso com resultados e com a realização que tem sido possível aqui construir em Guimarães. Agora, este passo concreto tem uma outra dimensão. Não é apenas a dimensão, já sinto não seria pouco, de recuperação patrimonial e de regeneração urbana, é também associar esse esforço a uma lógica de implantação de serviços de proximidade. Todos sabemos que os tempos que correm são tempos que, por vezes, empurram os serviços públicos para lógicas de elevada centralização. Muito se pode fazer com as máquinas, com os serviços centrais das várias áreas da administração do Estado, mas não é possível dispensar os serviços de proximidade. E numa instituição como a Autoridade para as Condições de Trabalho, isso é particularmente óbvio. Não se trata apenas de gerir uma máquina, também o é, de gerir recursos informáticos, de cruzamento de dados, de gestão de bases informáticas, mas é, talvez diria até principalmente, o trabalho de contacto com a realidade económica e social do país. Portanto, há aqui um encontro que tem umas características muito positivas. Um encontro feliz. Um casamento que me parece, indiscutivelmente, um casamento para durar. Entre este projeto de recuperação, esta concretização desta recuperação, desta realização, desta renovação e a afirmação da vontade de que ela seja partilhada por um serviço do Estado que tem 100 anos. Portanto, a história aqui também se cruza. Aliás, temos aqui à nossa volta um pouco da história da Inspeção de Trabalho, que hoje está integrada na Autoridade para as Condições de Trabalho. Fez, precisamente em março deste ano, 100 anos que foi pela primeira vez instituído um Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Portanto, é um Ministério que tem 100 anos. Eu estou à frente desse Ministério há um pouco menos de tempo. Mas o que é de relevar é que, na primeira lei que instituiu o Ministério do Trabalho, estava precisamente uma das instituições que faziam parte desse Ministério era a Inspeção de Trabalho. E por cima dela também, como o Ministério faz 100 anos, e tem tido, aliás, vezes pela lapela dos seus dirigentes, pelo PIN que tem na lapela, que tem sido este ano 2016, um ano de celebração, de comemoração, de reflexão em torno desta função do Estado. Função que é uma função nobre, uma função com aquilo que eu afirmei prova bem, uma função já histórica, mas uma função que tem uma enorme atualidade. Uma enorme atualidade porque, como disse o Sr. Presidente, e muito bem, disse bem que ele conhece quem me convidou para estar aqui, que tem uma função múltipla. Desde logo porque a Autoridade para as Condições de Trabalho é cometida uma função de prevenção, uma função pedagógica de defesa das condições de trabalho, em todas as suas dimensões. É por isso que ela se chama Autoridade para as Condições de Trabalho, não se chama apenas Inspeção de Trabalho. Talvez a inspeção seja o corpo central, o coração da autoridade, mas chama-se Autoridade porque tem outras funções para além de inspecionar. Tem, nomeadamente, a função de promover as condições de trabalho nas nossas empresas, nas nossas instituições, na economia portuguesa. Depois tem uma função também de promover valores tão importantes como sejam as da segurança no trabalho, a saúde no trabalho, ao fim e ao cabo, garantir que aquilo que faz parte, que é uma parte central da atividade humana e das nossas comunidades, é desenvolvido em condições que sejam compatíveis com a nossa visão humanista da sociedade. Ou seja, que o trabalho é digno, que o trabalho é decente, que o trabalho tem condições de ser executado sem pôr em causa valores fundamentais que nós todos prezamos. E depois há uma outra dimensão também ela muito importante e eu diria talvez cada vez mais importante nestes tempos
tão agitados que vivemos do ponto de vista da mudança, que é a de intervir na defesa do império da lei, no cumprimento das relações laborais, daquilo que a lei define como o que são os patamares mínimos, os patamares desejáveis de relações laborais. É uma área muito complexa da nossa vida cotidiana. As pressões da internacionalização, da globalização, da nossa participação no espaço europeu, são pressões que se traduzem em mudanças muito significativas nas relações laborais. Nem sempre, é bom dizê-lo, nem sempre transformações positivas. Habituámos-nos a ver a influência externa das grandes organizações, como a Organização Internacional do Trabalho, que, aliás, também daqui a 2 anos comemorará o seu centenário, e Portugal foi um dos países fundadores da Organização Internacional do Trabalho, pouco tempo depois da constituição do primeiro Ministério do Trabalho. Mas habituámos a que dessas instituições, como das instituições europeias, nos viessem principalmente bons exemplos, normas que acrescentam àquilo que é a prática social, mais responsabilidade, mais exigência, maior qualidade nas relações humanas. Mas hoje, para além dessa influência, que continua a ser naturalmente positiva, também vem do exterior, também vem da envolvente, por via do processo de competição internacional, de concorrência económica, até de mudanças de alguns paradigmas do pensamento humano e das orientações económicas, também vem uma pressão para uma excessiva desregulação das condições de trabalho. E todos conhecemos, aliás, não é raro que se faça primeiras páginas das nossas, ou não se pode falar agora apenas de páginas, porque a comunicação social é muito mais diversa, faz também notícias de abertura da nossa comunicação social, problemas no domínio das relações laborais. Ainda há pouco tivemos, não há muitas semanas, tivemos a oportunidade de assistir à emergência, à identificação de problemas que se desenvolvem nesses domínios. A pressão para a desregulação, para a desregulamentação, para até por vezes para o abandono de alguns valores que estruturaram o desenvolvimento das relações laborais durante as últimas décadas é muito forte e é constante. E isso exige, naturalmente, um envolvimento de todos, nomeadamente dos parceiros sociais, que são parceiros próximos da Autoridade para as Condições de Trabalho, e devem ser cada vez mais próximos, mas também da própria Autoridade para as Condições de Trabalho. Os recursos que possuímos são recursos sempre escassos. Estamos hoje empenhados em melhorá-los. Está à beira de se concretizar um alargamento do quadro de inspectores da ACT, da Autoridade de Condições de Trabalho. Está no plano de trabalho da Autoridade inscrito um conjunto de mudanças, nomeadamente nos seus sistemas de informação, que serão decisivos para melhorar a eficácia do trabalho de todos. Mas isto é uma corrida que tem que ser, não é uma corrida de 100 metros, agora que estamos próximos ainda das memórias olímpicas, é uma corrida de longo prazo e de longa duração. E uma corrida que exige persistência e que exige uma visão estratégica e uma capacidade de continuar a empenhar os nossos esforços, coisa que não é fácil num contexto económico, financeiro, orçamental em que vivemos. Mas esse é o nosso compromisso. Quando esse compromisso é reforçado por esta colaboração com, neste caso, a Câmara Municipal de Guimarães, esse trabalho fica um pouco mais fácil. Seguramente que estas condições que aqui temos, as condições de trabalho, serão um instrumento, esta proximidade, esta centralidade deste serviço local, que, como já foi dito, não é apenas que não exerce as suas funções no Concelho de Guimarães, mas sim numa bacia económica um pouco mais larga, do AVE. Isso é ainda mais importante. Já disse o Sr. Presidente, e muito bem, que nós temos uma região que tem uma enorme importância económica.
enquanto se tem uma enorme importância económica, também existe a correspondente importância na dimensão do trabalho. Por isso mesmo, esta centralidade da aproximação local aos problemas continuará a ser uma prioridade para o Governo e, de certo, também para a Autoridade para as Condições de Trabalho. Aqui irão trabalhar em conjunto, cerca de uma dezena e meia, se não me falha, de inspectores. Espero que, com o alargamento, esse quadro possa também aqui ser reforçado nesta região, que bem precisa, e eles irão trabalhar em condições que foram criadas por esta parceria. Tenho alguma experiência de parcerias em diversas funções que desempenhei com a Câmara Municipal de Guimarães e posso dizer que foram sempre parcerias positivas que permitiram que o país ganhasse com esse esforço conjunto. Por isso mesmo, eu gostaria aqui de, mais uma vez, e não quero demais, agradecer à Câmara Municipal de Guimarães esta disponibilidade e este esforço conjunto, garantir que estamos aqui para ficar, estamos aqui para desenvolver o trabalho, para tornar viva esta recuperação, torná-la atuante, torná-la próxima das pessoas e desejar a todos os que aqui trabalham as melhores felicidades, que possam usufruir das vantagens desse espaço e que possam transformar essas vantagens em vantagens coletivas. Por isso mesmo, muito obrigado a todos e a continuação de uma boa parceria e de um bom trabalho. Obrigado.